Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de sociologia é a continuação do nosso assunto que a gente começou a ver sobre instituição social. A gente viu a questão da família, da religião. A família é uma das primeiras instituições sociais que uma criança, que um bebê tem contato. Então, dando continuação, depois da família, a gente vai ter uma outra instituição que a criança tem contato logo depois, que é a escola. A escola tem um papel fundamental no sentido de que a escola ela apresenta como função não só de socializar a questão da formar um cidadão, de trazer conceitos não só de ética, moral, das disciplinas, mas a escola ela traz não só ensinamentos da realidade do aluno, da qual que o aluno vai adquirir esse conhecimento. Então a escola tem um papel fundamental na sociedade e também dá para ver quando a escola surgiu, no início, aí não tinha tanta preocupação de como seria passado esse conteúdo para esses alunos, porque a escola não é só um depósito de conteúdo, como era visto antigamente. A escola tem um papel muito além disso. Então, quando a gente vai observar para um pouco e analisar a escola ao longo da história, a gente vê que na Idade Média, por exemplo, a escola em si era padres que ensinavam para uma classe específica ensinamentos religiosos, certo? Era muito limitado, ou mesmo alguns tipos de função, o básico, matemática, filosofia, por exemplo, português, certo? Para as pessoas adquirirem esse conhecimento. Hoje a escola vai muito além disso. A escola é aquele ambiente que não só agrega essa diversidade que a gente tem em relação em faixa etária, de pensamento, de indivíduos, dali ela vai construir esses saberes que é passado, não só nas disciplinas, mas as atividades que a gente tem, desde, por exemplo, a Semana do Folclore, certo? Dali vai construindo um cidadão que está inserido na sociedade, que dali ele vai passar, colocar em prática tudo que ele aprendeu. A escola não é só para você estudar, passar no vestibular ou passar na prova. Ela vai muito mais além disso, ela está no seu dia a dia, no seu cotidiano. Muitas vezes os nossos ensinamentos que a gente tem em sala de aula, você acaba colocando em prática até de forma inconsciente, desde uma conta básica de matemática, de português, de parar, pensar, refletir sobre a sociedade, no caso da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, de ter um olhar mais crítico em relação à sociedade. Isso você vai adquirindo com a escola, esses saberes. Daí a gente tem, primeiro, a escola ela é dividida não só em séries, isso para alguns filósofos, sociólogos, tem como a escola vai mostrar como é a desigualdade social. Infelizmente existe. A gente sabe que tem escolas particulares, só quem tem um poder aquisitivo X alto vai poder estudar naquela escola que vai ter milhões de recursos. Então vai ser de acordo para aquela classe social. A gente vai ter escolas públicas que seriam de forma realmente uma educação mais igualitária, porque todo mundo vai ter acesso de forma igual à escola e acesso à informação, à educação. Mas a gente sabe que esse pensamento que surgiu, que veio não só com o capitalismo, com o liberalismo, que é o pensamento do individualismo, da propriedade e liberdade, igualdade e democracia. Então, isso você tem através das escolas públicas, que é uma forma de você, as pessoas mesmo não tendo condições financeiras, ela vai ter acesso à educação, ela vai ter acesso garantido, não só pelo Estado, dando um exemplo aqui o caso do Brasil, que é garantido pela Constituição Federal, que as crianças, adolescentes e jovens tenham educação pública, gratuita e de qualidade. Porém, a gente entra na questão desigual. A gente sabe que as escolas públicas muitas vezes são precárias, não chega verba suficiente, ou até mesmo a má administração do gestor daquela escola, certo? Isso vai criando abismos entre as escolas e entre as regiões do Brasil em relação ao grau de desenvolvimento intelectual dessas escolas. Isso a gente tem através dos dados de provas de exames que são feitas para analisar como está sendo como está sendo aquele processo de aprendizagem naquelas escolas. Quando a gente fala escola igualitária, era para ser igual, um padrão em todo o Brasil, não ter diferenças em relação a não só a qualidade de ensino, de infraestrutura. A gente vê por aí escolas praticamente que não tem ventilador ou ar-condicionado, o aluno passa nem quadro direito tem, as cadeiras são precárias, então você tem ainda essas dificuldades.
Daí a gente vai ver alguns sociólogos importantes que vão defender a escola pública, porque, queira ou não, é uma forma justa para todo mundo ter acesso a essa informação e assim também se qualificar. A nossa atividade vai ser em cima disso, sobre a questão desses pensadores em relação à educação. Então, a pesquisa que vocês vão fazer é sobre Paulo Freire. Vocês vão fazer uma pesquisa curta sobre ele, escrever no caderno, e ainda hoje, na aula de sexta-feira, vocês vão me enviar. Vocês têm até 5h20 para me enviar essa pesquisa. Você escreve no caderno, tira foto e me envia, tá? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou à pesquisa, vocês podem me perguntar no privado.